bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar eu vou falar sobre a mudança aí que vocês já notaram, né? Que eu fiz uma mudançazinha. Que eu sempre mostro isso aqui antes de iniciar qualquer vídeo, né? Que é a evolução das minhas criações de inseto, né? A quantidade que eu tenho, né? Quer dizer, exceto o aquário ali, né? Que é dos caramujos. Então assim, pessoal, eu coloquei o terrário da barata Dube ali e eu vou mostrar o tamanho que os calangos estão. Vou continuar com a playlist da barata Dúbia, tá? Agora tem a barata Dúbia, a baratinha do Suriname. Eu vou recapitular com vocês durante o vídeo quantas espécies de baratas eu tenho aqui, tá? Pra vocês terem uma noção aí da variedade que eu crio aqui pros calangos. Mas é claro, né, pessoal? Eu fiquei um tempinho sem fazer manutenção, esses trem. Então, por isso, pessoal, por isso, algumas criações deu uma caída, tá? Eu não vou mentir para vocês, tá? Os besouro capixaba, infelizmente, a caída foi muito grande, né? Então, por isso, vamos ver se eu consigo retornar com eles, né? E daqui para frente eu vou dar uma atenção a mais. Achei mais alguns insetos, né? Uns dias aí para trás aí, né? Que já tem uma semana que eu achei os insetos que estão ali dentro, que é o famoso milípede, né? Aí depois que eles estiver bem formadinho ali, eu vou colocar eles direto na minha compostagem lá, para eles poderem fazer o trabalho deles, porque o negócio deles não é servir de alimento para os calangos, já que quando os milípedes enrolam e eles fazem uma bolinha, os calangos não conseguem comer eles e dá um mau cheiro. Então, por isso, nem adianta você pegar um milípede e colocar diretamente no terrário deles. E muita gente conhece o milípede como piolho de cobra, tá? Mas de piolho de cobra não tem nada, é só um nome, tá? Milípede é porque é um inseto que tem 1000 pernas, ou seja, 500 perninhas de cada lado, tá? 500 perninha de cada lado. Então, assim, pessoal, é um esquema doido aí. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar mais detalhadamente a barata dúbia, né? Se eu não iniciei a playlist ainda, eu vou estar iniciando para vocês. Já tem uns dias aí que eu tenho a criação de barata dúbia, né? Eu acredito que eu já fiz o vídeo inicial de abertura. E esse deve ser o segundo vídeo, se não for o primeiro, tá? Se não for o primeiro, é o segundo, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo, né? Daqui em diante eu vou dar atenção para minhas criações de inseto, né? Que eu larguei elas por um tempo, né? Enfim, na correria toda, né? Mas agora eu tô começando a ajustar mais o tempo para poder cuidar das minhas criações de inseto e das codornas que eu tenho, né? Então, assim, pessoal, é como eu sempre falo: se você tem um bicho, se você tem a determinação de criar um bicho, você tem que cuidar. Não é outra pessoa que vai cuidar do bicho pra você, não. O bicho é seu, você tem que cuidar, porque senão ele não vai confiar em você nunca, tá? Ele não vai confiar em você nunca. Se você deixar no cuidado de outras pessoas, o seu animal de estimação não vai confiar em você nunca, tá? Ele vai tratar você como se fosse um estranho. Então, pessoal, chega de enrolação, né? E bora começar o vídeo, né? Então, pessoal, para começar o vídeo, né? Eu vou mostrar o tamanho que os calangos estão, né? Todos eles já estão com 10 meses já, né, pessoal? Eu vou mostrar aqui o tamanho deles, o tamanho que eles estão, né? Falta 2 meses para eles completarem um ano. E graças a Deus todos eles estão bem de saúde, né? Dá pra você ver o tamanho que eles estão, pessoal. Vou colocar minha mão aqui. Aí, ó. Só pra vocês verem. Minha mão tá um pouco suja, tá, pessoal? É porque eu trabalho com negócio de verdura, então às vezes minha mão fica suja. Principalmente quando eu mexo no negócio com aquela cabeleira de inhame, né? Aí a mão suja toda. Beterraba, então, nem se fala. Principalmente quando você tem que tirar as raízes, né? Mas é normal mesmo, tá? Quem trabalha tem que ter a mão suja. Porque trabalhar trabalhar e depois ficar com a mão limpa é difícil, tá? Então, assim, pessoal, sim, vamos ao que interessa aqui, né?
Vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o gigante, né? O que tá aqui atrás. Essa é a joia, né? É o gigante e a joia. O gigante é esse aqui. Esse aqui que eu vou pegar nele agora, sem vergonha. Olha como é que tá bonitão, pessoal. Olha pra você ver. Tá todo bonito. Tá muito bonito ele. Quando o calango faz isso, pessoal, é pra ele sentir o seu cheiro, tá? Cada pessoa tem um cheiro diferente na mão, tá? Cada pessoa tem um cheiro diferente na mão. Vou pegar essa menina aqui, né? Essa mocinha. Detalhe, pessoal. Cada calango ele tem um comportamento, cada calango tem um comportamento diferente, tá? A fêmea também fez a mesma coisa, pra vocês verem. E eu vou deixar claro pra vocês, pessoal, que esses calangos aqui são totalmente inofensivos pro ser humano. Isso aí eu já falei pra vocês várias e várias vezes, tá? Já falei várias e várias vezes. E ainda tem gente, novato, que ainda pergunta, ainda fica falando, ah, mas ele causa cobreira, causa não sei o quê. Gente, nada a ver. Tem 10 anos que eu mexo com o negócio de criar calango. 11 anos, na verdade, né? Porque foi em 2014 que eu comecei. Na verdade, foi lá para 2013, né? Aliás, 2013 praticamente. Porque eu tenho vídeos que comprovam justamente isso que eu falei, tá? Foi em 2013 que eu iniciei, tá, pessoal? Então assim, eu não tinha experiência de nada. Eu tive que ganhar experiência por conta própria. E isso acabou causando acidente. Ou seja, muitos calangos partiram para outro mundo por causa disso. Porque eu não tinha uma fonte igual vocês estão tendo agora, tá? Eu não tinha uma fonte de onde começar. E eu tô dando para vocês o que eu nunca tive, tá? Uma fonte para que vocês possam criar o calango com segurança. E para que eles não partam para outro mundo, igual aconteceu comigo várias e várias vezes. Mas eu não desisti, tá? A minha intenção foi continuar até dar certo. Agora tá dando certo, claro que ainda tem uns desafios ainda para superar, né? Mas é o desafio que eu pretendo superar, porque assim, pessoal, 10 anos é muita coisa. Não dá para jogar 10 anos no lixo, né? Então, assim, pessoal, eu conto com o apoio e a ajuda de todos aí, né? E já pode-se dizer que tem praticamente uns 11 anos, uns 12 anos já, né? Porque foi em 2013 que eu iniciei tudo, né? Eu tinha falado 2014, mas foi em 2013, porque eu tenho vídeos. Eu tenho vídeos que foi em 2013, né? Então, assim, pessoal, que foram divulgados em 2013, só que não diretamente no YouTube, essas coisas assim, mas eu posso dizer pra vocês que o tempo que tem, ele não pode ser jogado fora. Tempo é uma coisa que você não pode jogar fora, tá? Então, assim, pessoal, eu mantenho minha palavra, eu quero manter esse projeto meu. É claro que com a ajuda de vocês aí, eu vou divulgar isso para cada vez mais longe e para que as pessoas possam aprender a criar o calango de forma correta. É claro que algumas coisas a gente ainda tem que aprender, então por isso o que eu for aprendendo, eu vou passando para vocês terem mais conhecimento, para que vocês possam criar ele com total segurança, tá? E falando em criar com total segurança, eu tenho um curso online que você paga, paga R$ 80 e paga uma única vez, e você vai ter o curso pelo resto da vida. Porém, você não pode divulgar ele para ninguém, já que o curso tem cada coisa detalhado. Ou seja, tem a minha camisa, né, formulada e tudo mais. Então, assim, pessoal. Não complique a vida para vocês, tá? O curso que eu fiz ele exclusivamente para quem comprar, mas você não pode simplesmente pegar ele e divulgar para as outras pessoas falando que foi você que fez, essas coisas assim, porque isso não vai te ajudar em nada. E tem gente que é esperta e gosta de pegar as informações do meu curso e fazer um vídeo no YouTube. Isso também não dá certo, tá, pessoal? E isso também já é demais. Porque todas as informações que eu dei para vocês no meu canal do YouTube, cada detalhe de todas as informações que eu dei para vocês é a experiência que eu tive com o tempo, tá? Ou seja, ninguém consegue pegar esse curso e simplesmente falar que a experiência é toda dele, já que ele não teve que passar pela mesma experiência que eu passei, tá? Então, assim, não adianta o cara falar que o negócio é dele, porque não é, tá? Porque mais cedo ou mais tarde vai descobrir que o negócio não é dele. Já que ele não vai conseguir comprovar tudo que está gravado no curso. Ele não vai conseguir comprovar tudo que está gravado no curso. E se alguém se perguntar, não vai conseguir provar nada. Ou seja, ele não vai conseguir dar uma informação direta, igual eu dou para vocês, tá? Então, assim, pessoal, o curso é seguro vocês comprarem ele. Eu só peço que você que comprar o curso não divulgue para outra pessoa. E para evitar alguma coisa desse tipo, mais para frente eu pretendo colocar ele em CD, até para ser mais fácil, né? Para ser mais simples também. Porque aí você vai ter um CD direto personalizado, tá? Só que isso aí é uma técnica que eu vou fazer no futuro, tá?
Não sei quando, tá, pessoal, mas um trem que eu pretendo fazer. E é claro, eu lancei um desafio aí pra vocês, né? Um desafio de chegar aos 1.000 inscritos e eu montar um formigueiro pra acompanhar junto com vocês, pra vocês acompanharem o desenvolvimento do formigueiro junto comigo. Ou seja, além da montagem do formigueiro, a criação das formigas. Só que as formigas que serão criadas não serão criadas para alimentar os calangos. Elas serão criadas somente como animais de estimação, ou seja, como pet. Mais um para a lista, já que as formigas criadas, elas reproduzem mais devagar do que as formigas que tem do lado de fora. Então, por isso, você não conseguiria dar uma grande quantidade de formiga para os calangos e ainda assim manter a colônia viva durante 15 anos. Então, assim, não tem como, tá? As formigas que você cria elas como pet. Não vai criar elas como um inseto qualquer para alimentar os calangos. As baratas conseguem suprir a alimentação deles, os tenébrios, porque a reprodução deles é explosiva. Ou seja, a reprodução deles é um escândalo. As formigas não, elas são mais devagar, tá? Podem não parecer, mas elas são mais devagar para se reproduzir. E a quantidade que os calangos comem é muito grande, tá? E pode sim acontecer da rainha não conseguir repor a quantidade de formiga que você oferecer pro calango, tá? Então o formigueiro é somente como animal de estimação, como pet, mais um pet para a coleção. E assim, e as formigas também vão ter a alimentação igual os calangos têm, ou seja, insetos variados. A única coisa que as formigas não vão precisar é o pozinho especial, igual os calangos precisam, que é o pozinho de cálcio com a vitamina D3, tá? Então assim, pessoal, eu vou fechar aqui porque nós vamos entrar no terrário da barata dúbia, tá? Então assim, pessoal, pro bicho confiar em você, não tem uma informação mais direta do que essa, tá? Se você quer que o bicho confie em você diretamente, você tem que simplesmente mostrar que você tem que mostrar a confiança. Ou seja, tem que mostrar compromisso com o seu animal de estimação, tá? Vou segurar aqui. É de rosca, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que é essas baratas aqui, tá? Muitos já conhecem, eu tenho certeza. Aí, ó. Isso aqui é a barata dúbia, né? Então, no início da criação delas, né? Por isso que o terrário é pequeno. Mas depois pretendo colocar elas num terrário maior, já que a barata dúbia, ela é maior que a barata... ela é maior do que a barata cinérea. E o macho é o único que tem asa. A fêmea, ela não tem asa totalmente formada. Somente o macho, tá? A fêmea, ela não tem asa totalmente formada. Somente o macho. E também elas não usam asa pra voar, tá? Então, assim, pessoal, aqui eu vou dar um detalhe para vocês. Diferente assim como as baratas cinérea, elas também, as baratas dúbia, elas comem a ração de coelho tranquilamente, tá? Até o abdômen é diferente, né? Eu acredito que o macho, ele tem a asa para simplesmente fazer o ritual de acasalamento, que é levantar as asas e fazer aí o negócio aí de acasalamento para não ter problema. E para ser mais atraente para as fêmeas, né? E a barata dúbia, dúbia, né? Ela consegue cavar buraco. Agora a barata cinérea não, tá? Então por isso é uma vantagem muito grande caso você não tenha muitos esconderijos e você queira colocar o substrato embaixo, tá? Então assim, pessoal, como é de manhã, então eu não vou encher muito o saco delas não, tá? Porque elas ficam mais confortáveis na escuridão. Eu mostrei só uns detalhezinhos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Brevemente eu pretendo aumentar o terrário delas, né? Já que para aumentar o crescimento delas também. E agora sem mais delongas, né? Antes de eu encerrar o vídeo, eu vou falar para vocês as espécies de baratas que eu tenho aqui, para vocês entenderem qual é a diversidade, como é a diversidade de inseto que você precisa para manter o seu calango de estimação, tá? Você deve criar todas elas para poder manter o seu lagarto de estimação, o calango ou então a lagartixa doméstica tropical, tanto faz, tá? A única diferença é só a questão de cuidado e a questão do terrário, que quando eu começar a criar lagartixa, vocês vão ter uma base e vão ter uma noção direta, tá? Para vocês entenderem, já que o canal chama Rei dos Calangos e Lagartixa, ou seja, a minha intenção é criar os dois lagartos, tá? Que são espécies que convivem na casa da gente, no quintal e na cidade, tá? Então, vocês viram a barata dúbia, a barata cinérea, a barata cinérea que tá ali, a barata red runner que fica ali em cima, a baratinha do Suriname, que eu criei ela, né? Que eu criei ela, mostrei o processo desde o início. A barata preta, a barata preta, que eu criei ela também, eu ensinei desde o início. É, a, 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 ba- e, e, é, e- enfim,
E a barata é a barata maia. A barata maia que está no início, né, da criação, está no início da criação. A baratinha do Suriname, como eu deixei de pôr água no substrato, deu uma caída. Então, por isso, pessoal, não deixe de cuidar do seu insetário, não deixe de cuidar do seu insetário por causa de distrações que você pode ter, que pode acabar tendo aí no dia a dia. Claro que você tem que organizar a sua rotina, principalmente se você trabalha, se você estuda, você tem que organizar a sua rotina, tá? E é isso que eu vou estar fazendo a partir de então. Já que eu tô acordando uma hora mais cedo para poder simplesmente dar o tempo de eu molhar minhas plantas, cuidar dos calangos e depois sair para trabalhar. Então, assim, pessoal, eu tô organizando a minha rotina, tá? As criações de inseto eu posso mexer quando chegar, ou então praticamente à noite, tá? Você tem que saber organizar a sua rotina do dia a dia, tá? Cuidar do seu insetário aí para você não perder nenhum, tá? Porque tem uns aqui que eu não vou mentir, tá? Tem uns aqui que deu uma caída muito grande. Aquele besouro ali é um exemplo, tá? O besouro capixaba, ele deu uma caída muito grande. Então assim, eu vou recuperar a criação, né? Eu vou praticamente recuperar a criação aí. E a outra que deu uma caída foi a baratinha do Suriname. Só que agora estou retornando a criação está crescendo rapidinho. Por isso que eu recomendo ela para iniciante, porque se você errar, ela dá uma caída, mas você consertando a tempo, ela retorna à vida, tá? Ela retorna com toda a força. Por isso eu recomendo ela para iniciante, tá? Eu recomendo o tatu bolinha, ele também deu uma caída, só que eu coloquei alguns aqui, então ele tá retornando. E como eu não tô usando ele para alimentar os calangos, então eu posso simplesmente pegar mais lá fora e colocar aqui dentro, porque o que acontecer aqui dentro não vai afetar os calangos, já que eu não vou utilizar eles para alimentar os calangos. Apenas vou tirar as fezes dos calangos e colocar no terrário do tatu bolinha, já que os calangos não comem o tatu bolinha. Eles comem o tatuzinho isópode, eles comem o tatuzinho de baixo, que parece uma barata, que eles chamam, que tem o nome popular de isópode azupó, do gênero Porcelionides, tá? O tatu bolinha, o tatuzinho que corre feito baratinha, tá? Ele não vira uma bolinha, por mais que você tente ameaçar ele, não vira uma bolinha, ele sai correndo que nem uma barata. E é esse tatuzinho que os calangos comem. O outro que vira uma bolinha, que todo mundo conhece, os calangos não vão comer de maneira nenhuma, tá? Já que ele é necrófago e detrígono, no seu nome correto para insetos que comem fezes, mas é praticamente isso, tá? Não tente colocar o tatu bolinha para alimentar o calango, mesmo que seja um tatu bolinha de criação, tá? Mesmo que você tenha conseguido ele de criação. Você acostumar o tatu bolinha a comer as fezes do calango como se fosse uma lixeira, aí você não pode dar o tatu bolinha pro seu lagarto calango. Agora, se você prefere colocar as fezes do calango dentro de uma sacolinha, até mesmo uma sacolinha pequena, e ficar desperdiçando a sacolinha toda vez para jogar as fezes fora, aí já é loucura, porque quando o calango é adulto, as fezes dele ficam do tamanho de do tamanho de um grão de... 3 grãos de feijão alinhado. 3 grãos de feijão alinhado. Então, assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Desculpa qualquer coisa aí, né? Tipo assim, a variedade de insetos que você tem que ter é enorme, tá, pessoal? Só que eu tenho as 6 espécies de baratas, tá? 6 espécies de baratas. Então, assim, não deixe de manter a umidade no terrário dos insetos, né, pessoal? Porque senão a sua criação de insetos vai dar uma caída e às vezes você aí ocupado com as distrações do dia a dia, você não percebe que a sua criação de inseto começa a dar uma caída e quando você perceber, você acaba perdendo tudo, tá? Eu falo isso pra vocês porque tem alguns aqui que eu tive que restaurar. A baratinha do Suriname mesmo foi um exemplo. Eu tive que restaurar a criação. Então não deixe de criar não deixe de ficar vigilante na sua criação de insetos. Aquele besouro ali é um exemplo muito grande porque tem quase nada. Eu vou recuperar eles, mas se eu tiver que achar mais larvas para repor isso ali, é o mesmo esquema. Você vai pegar larvas e colocar lá dentro. Você não vai pegar o besouro para colocar lá, tá? Então, assim, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa um like se vocês gostaram. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua crítica. Crítica ofensiva eu não respondo, tá, pessoal? Pode tirar o cavalo da chuva, porque é como se fosse você aí na tela, você aqui no meu lugar. Então, por isso, pessoal, crítica ofensiva, esquece, tá? Porque seria a mesma coisa de eu criticar você, sendo que eu nunca testei. Tipo assim,
Tem gente que gosta de criticar, mas não testa. Não testa não quer testar por causa disso, disso e disso, e deixa por isso mesmo, tá? Então, pessoal, conselho meu, evite criticar se você nunca testou, se você nunca criou, tá? Porque nós estamos aqui para ensinar, tá? Nós não estamos aqui para criticar um ao outro, não. Nós estamos aqui para aprender, tá? E eu estou aqui para ensinar. Vocês que querem criar o calango como animal de estimação, eu estou aqui para ensinar, estou disposto a fazer de tudo para que vocês possam ter ele como animal de estimação e ter ele em casa para poder fazer a limpeza aí do seu quintal. Ou seja, limpar o seu quintal, livrando ele de pragas e insetos que possam prejudicar suas plantas. Claro que tem a questão das flores, né? Só que vale a pena perder algumas flores para se livrar das pragas. Ou seja, insetos e insetos indesejáveis que podem mandar você para o hospital, como lacraia, escorpião, baratas. A barata que eu quero dizer é a barata de esgoto, tá, pessoal? Ela, às vezes, se ela tiver tão adaptada ao ambiente, ela pode sim aparecer durante o dia, principalmente quando você movimenta algum material onde ela está escondida por baixo, tá? Então, assim, flores que o calango come são poucas, tá? São as flores que normalmente eles preferem, são flores específicas, como a flor do guarujá e a jardineira, a flor da jardineira. Aquela jardineira que muita gente chama de gerânio. Então são essas duas flores específicas. De resto, são frutas caídas fruta no geral, né? A fruta começa a apodrecer e aí é um banquete para ele. Não só com água, mas também no nutriente, né? Quando falta água e cai uma fruta ali no chão, ela estoura e é um banquete para eles, né? Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, né? Siga a gente nas redes sociais, minha página do Facebook e meu Instagram tá escrito aí no slogan do vídeo. E é isso, né, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!